A aula de hoje será sobre figuras de linguagem, com a professora Clarice Eico. Metonímia é a figura de linguagem que faz a referência da parte pelo todo, do autor pela obra, da marca pelo produto e assim por diante. Um bom exemplo disso é: tenho a sensação de que 1000 olhos me perseguem. Olhos é a parte que representa o todo, pessoa. Hipérbole é a figura de linguagem que representa o exagero. Exemplo: já falei isso 1000 vezes. Sinestesia é a figura de linguagem que faz a mistura dos sentidos em uma expressão. Sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Veja o exemplo. Suas ásperas palavras me feriram. Palavras captadas pela audição e aspereza pelo tato. Trocadilho é a figura de linguagem que representa o jogo de palavras. Veja o exemplo. Quer que a pinte a cores, quer que a cante a coros. Cores e coros. Perceberam que houve aí uma pequena mudança de uma letra, fazendo esse jogo de palavras. Eufemismo é o abrandamento de palavra ou expressão. Veja o exemplo. Era uma moça de inteligência bastante limitada. Inteligência bastante limitada, uma expressão que foi abrandada em relação ao seu pejorativo, mais duro, ok? Antítese é a figura de linguagem que representa o uso de palavras contrárias. Exemplo: noite, dia, sim e não, claro, escuro, ok? Isso dentro de um contexto. Ironia é dizer o contrário daquilo que se pensa. A ironia normalmente se percebe pelo tom da fala. Metáfora é a relação entre coisas de universos diferentes que há algo em comum. A metáfora, nós dizemos que é a comparação implícita. Por quê? Porque na comparação também estabelece essa relação entre coisas de universos diferentes, que há algo em comum, mas aparece a palavra como, estabelecendo essa relação. Paradoxo é a figura construída com expressões de sentidos contrários ou contraditórios, mas que coexistem em uma mesma imagem ou figura, dando um novo sentido à imagem criada. Veja o exemplo. Mas se isso puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já que não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Então, vocês perceberam a presença de expressões contrárias, mas que coexistem, dando um novo sentido. Ok? Eu quero que vocês olhem esses exemplos colocados aqui na tela e tentem identificar qual figura de linguagem está presente nessas imagens. Vamos lá? Minha mãe é uma onça. Mãe, onça. É a relação estabelecida entre duas coisas de universos diferentes, com algo em comum entre mãe e onça.
A figura de linguagem que representa isso é a metáfora. Correto. Já dei uma dica neste poema. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu tenho um verso grifado, é ferida que dói e não se sente. Que figura de linguagem está presente? Quem respondeu? Paradoxo? Correto. Na próxima imagem, perdi o pênalti por causa da grama, perdi o escrúpulo por causa da grana. Vocês observaram palavras muito próximas, grama e grana? Isso é um jogo de palavras. E a figura de linguagem que representa o jogo de palavras é o trocadilho. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? Vocês perceberam a existência de palavras contrárias nesta imagem, mal e bem. Que figura de linguagem que representa isso? Quem falou antítese? Correto. Fala como papagaio. É a relação entre pessoa e papagaio. O que há de comum? O modo e a quantidade da fala. E eu tenho a palavra como aqui explícita. Então, a figura de linguagem que representa esta imagem é comparação. Ótimo. Na próxima tela, outros exemplos. Primeira imagem. Chorei, rio de lágrimas. A imagem é muito sugestiva. Vocês perceberam que há a presença do exagero. Chorou muito. E esse chorar muito foi exagerado na representação de rio de lágrimas. Então, a figura de linguagem que representa esse exagero é hipérbole. Ótimo. Continuando. Bateram as botas. É uma expressão muito utilizada em algumas regiões para dizer que eles morreram. A figura de linguagem que representa o uso de uma expressão mais branda é o eufemismo. Na próxima imagem, olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Pelo tom da fala, nós podemos perceber que quis dizer o contrário daquilo que se pensa. Então, usou-se de ironia. Ah, seu beijo doce. Uma imagem muito significativa. Beijo, captado pelo tato, e o doce, paladar. Essa mistura de sentidos nesta expressão representa a figura de linguagem sinestesia. No próximo, li Machado de Assis. Li Machado de Assis. Não, li o livro de Machado de Assis. Então, a figura de linguagem aqui presente é metonímia. Correto. Então, pessoal, até a próxima aula.